Queridos alunos e alunas do segundo ano, estamos começando a aula de História. Eu sou o professor Alex e hoje nós vamos fazer a correção das atividades da última aula que passei para vocês, do dia 19 de agosto. Inclusive, essa atividade teve como nota 2 pontos aí na nota livre. Lembrando que nós estamos falando, o tema da aula é a transmigração da família real para o Brasil, ou seja, a vinda da família real para o Brasil. Esse conteúdo ainda é do segundo bimestre, lembrando que nós não começamos o terceiro bimestre ainda, nós vamos iniciar em breve. Sendo assim, vamos começar a nossa correção. Pegue o seu caderno e faça as suas anotações, correto? Vamos lá então. Bom, a primeira questão ela diz o seguinte: o ano de 2020 assinala os 212 anos da chegada da família real ao Brasil. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Lembrando que a família real veio para o Brasil em 1808, portanto, no ano de 2020 faz 212 anos que ela chegou aqui no Brasil. Sendo assim, se você marcou aí na número 1, a letra B, você acertou. Por quê? Porque as motivações da vinda da família real para o Brasil estão relacionados mais à realidade europeia do período do que a ideia de desenvolvimento de um Brasil monárquico e posteriormente independente de Portugal. Então todo mundo sabe aí, se você assistiu às minhas videoaulas sobre a transmigração da família real para o Brasil, você notou que o principal objetivo dessa família real vir para o Brasil foi exclusivamente fugindo de Napoleão Bonaparte, porque o exército francês iria invadir Portugal. Imediatamente o Dom João VI e sua família saem de Portugal e vêm para o Brasil. Então, essa família permaneceu aqui, alunos, de 1808 até 1821, correto? Vamos então à questão número 2. A questão número 2 ela diz o seguinte: sobre a vinda da coroa portuguesa para o Brasil, é correto afirmar que... Então, sobre a vinda da coroa portuguesa, da família real para o Brasil, é correto afirmar o quê? Se você marcou a letra C, você acertou. Por quê? Porque a abertura dos portos brasileiros às nações amigas beneficiou principalmente a Inglaterra. Durante as aulas, nós falamos muito sobre essa questão aí das nações amigas, E quando a gente fala dessas nações amigas, Portugal queria exclusivamente beneficiar quem? Beneficiar a Inglaterra, Então, sabemos aí do bloqueio continental, que nós vamos falar daqui a pouco, mas é importante dizer que essas nações amigas, a qual está se referindo aqui na nossa atividade e também na nossa videoaula, se refere exclusivamente a beneficiar Portugal, que na época estava numa crise econômica devido a esse bloqueio continental, o qual o rei da França, Napoleão Bonaparte, proibiu aí os países de se comercializar com a Inglaterra, ok? Então vamos para a questão número 3. A questão número 3 diz o seguinte: por que a família real fugiu para o Brasil? Por qual motivo a família real fugiu para o Brasil? Tem que ter um motivo, ninguém sai fugindo assim de uma hora para outra. Na verdade, o motivo era esse. Se você marcou a letra C, você acertou. Olha só, Portugal não aceitou a imposição da França com o bloqueio continental. Esse bloqueio continental eu já expliquei para vocês na número 2 e volto a repetir. Esse bloqueio foi praticamente para bloquear a economia da Inglaterra. Então o que acontece? A Inglaterra, nessa época aqui, era praticamente um país aí predominantemente desenvolvido economicamente, E o que a França fez? A França, praticamente com bloqueio continental, proibiu aí todos os países de manter relação comercial com a Inglaterra. O que Portugal fez? Portugal, sendo uma nação amiga da Inglaterra, disse para a França, disse para Napoleão que acataria o pedido, que aceitaria o bloqueio continental. Mas, na verdade, alunos,
Portugal não acatou de fato, porque às escondidas estava mantendo relação comercial com a Inglaterra. E quando o rei da França, Napoleão Bonaparte, descobriu, o que ele fez? Ele mandou seu exército francês invadir Portugal. E foi esse momento que a família real foge para o Brasil com medo aí do domínio francês lá em Portugal, ok? Então foi por esse motivo que a família real fugiu lá de Portugal para o Brasil. Também o Brasil era importante colônia de Portugal na época, era a mais importante colônia de Portugal na época, ok? Vamos então à questão número 4. A questão número 4, ela diz o seguinte, olha só. Que país saiu ganhando economicamente com a abertura dos portos decretado por Dom João e as nações amigas? Eu não preciso nem dizer, né? É óbvio que você acertou. Né? Se você tiver marcado a opção letra A, você acertou. A Inglaterra foi o país que foi mais beneficiado nessa questão. Acreditamos, alunos e alunas, que a Inglaterra ela saiu ganhando porque Portugal a viu, né, impedida de se comercializar devido ao bloqueio continental. Então, neste período, a Inglaterra estava arrasada. E foi por isso que, na abertura dos portos brasileiros, a Inglaterra foi a mais beneficiada devido a isso, ok? Vamos então à questão número 5. A questão número 5 diz o seguinte: qual é a finalidade do bloqueio continental decretado por Napoleão Bonaparte? A finalidade todos já sabem, que eu já expliquei para vocês. Se você marcou a letra E, você acertou. A finalidade do bloqueio continental era enfraquecer a Inglaterra economicamente para depois vencê-la militarmente. Então, praticamente a França queria enfraquecer a Inglaterra economicamente, deixar um país arrasado, um país pobre, para depois, né, Napoleão ir com seu exército francês, destruir a Inglaterra, acabar com tudo. Então, neste caso, não teve um bom êxito, né? A Inglaterra conseguiu se recuperar. E com a abertura dos portos brasileiros, o rei Dom João VI queria de fato beneficiar exclusivamente a Inglaterra. Por quê? Porque ela poderia comercializar com todos os países e também, principalmente aqui com o Brasil. Vamos então à questão número 6. A questão número 6 ela diz o seguinte: a respeito da Revolução Pernambucana, considera-se como verdadeira a seguinte afirmação. Se você marcou a letra A, você acertou. Por quê? Porque o movimento, a Revolução Pernambucana, ela foi motivado pela insatisfação dos pernambucanos devido à crise econômica e aos altos impostos instituídos por Dom João VI. Alunos, nenhuma colônia ficaria satisfeita, nenhuma província da época aqui ficaria satisfeito com os mandos e desmandos de Portugal. Nesse caso, aqui no Pernambuco, em especial, ocorreu a Revolução Pernambucana justamente por quê? Porque o povo pernambucano estava insatisfeito com o governo de Dom João VI. Por quê? Porque estávamos numa grande crise econômica e os altos impostos que o Dom João VI criou afetou diretamente a nossa economia aqui no Brasil, né? Lembrando que nessa época nós não éramos uma nação ainda, nós éramos uma colônia de Portugal, ok? Vamos então à questão número 7. A questão número 7, alunos, ela diz o seguinte, olha só. Logo ao chegar durante sua breve estadia na Bahia, Dom João decretou a abertura dos portos do Brasil às nações amigas, em 28 de janeiro de 1808. Mesmo sabendo que naquele momento a expressão nações amigas era equivalente à Inglaterra, o ato punha fim a 300 anos de sistema colonial. O texto permite concluir que Dom João, ao decretar a abertura dos portos, o que ele fez? Ele acelerou o processo de independência do Brasil. Se você marcou a letra C, você acertou. O acelerar o processo da independência do Brasil foi permitir o Brasil
a comercializar com outros países, porque nessa época aqui, alunos, havia criado um pacto colonial e esse pacto colonial possibilitava o Brasil de comercializar apenas dentro da colônia. A gente fala que é o exclusivo colonial, né? Então, nesse período aqui, foi assim que o Dom João VI ele abre aí, assim que ele fez a abertura dos portos, possibilitou o quê? O processo de independência do Brasil, correto? Vamos então à questão número 8. A questão número 8, alunos, diz o seguinte. A questão número 8 diz o seguinte, olha só. Dentre os fatores que contribuíram para que Dom Pedro I proclamasse a independência do Brasil, havia o quê? Qual a alternativa correta? Se você marcou a letra C, você acertou. Por quê? Porque havia mobilização da elite portuguesa após a Revolução Liberal do Porto, pressionando o príncipe regente, que era o Dom Pedro, para que regressasse aí à sua terra natal, que era Portugal, e para que o Brasil voltasse à condição colonial. Então eles queriam, né, a mobilização aqui do povo brasileiro nessa época, principalmente aí com um grupo que formou a Revolução Liberal do Porto. Eles pressionaram aí o príncipe regente do Brasil na época, que era o Dom Pedro, filho de Dom João VI, a sair daqui do Brasil. Então, a gente pode observar que isso aí, né, de fato, contribuiu para acelerar aí o processo da proclamação da independência do Brasil, que ocorreu no dia 7 de setembro de 1822, né? Porque, de fato, o príncipe regente ele ficou aqui no Brasil a pedido do seu pai, Dom João VI, né? Então, houveram várias manifestações de grupos políticos na época, tanto a favor quanto, né, contrários à permanência do príncipe regente aqui no Brasil. Então, o príncipe regente Dom Pedro, vendo que a população estava praticamente pressionando ele para ele voltar para Portugal, porque lá que era o lugar dele, o que ele fez? Ele adiantou, então, o processo de independência aqui do Brasil. Vamos, então, à questão número 9. A questão número 9, ela diz o seguinte, olha só. O país que primeiro conheceu a independência do Brasil assinando o Tratado de Paz e Aliança no dia 29 de agosto de 1825 foi? Se você marcou aí a alternativa, só um momentinho, alunos, deixa eu ver aqui. Se você marcou a letra E, você acertou, Portugal. Portugal, na verdade, foi aquele primeiro país a reconhecer a independência do Brasil. Mas nós sabemos que os Estados Unidos reconheceu em 1824, mas os Estados Unidos, a diferença é que ele não pediu nada em troca para fazer esse reconhecimento aí do Brasil como independente. Portugal, ele foi mais longe. Portugal, ele exigiu aí uma indenização, né? O Brasil teve que pagar aí uma indenização para Portugal, simplesmente para ele reconhecer o nosso país como independente. Essa multa custou o valor de 2 milhões de libras esterlinas. Libras esterlinas é a moeda inglesa. E aí o que aconteceu? O Brasil, recém-independente, não tinha dinheiro em caixa. O que ele fez? Ele então pediu empréstimos para a Inglaterra. A Inglaterra emprestou e, de fato, essa foi a primeira dívida externa que nós fizemos aí ao longo desses anos aí de país, ok? Então, número 9, letra E, Portugal. E por fim, a número 10. Olha só o que diz a número 10. Dos feitos citados abaixo, apenas um não foi realizado por Dom João VI. Marque qual foi. Nós sabemos que Dom João VI fundou o Banco do Brasil e a imprensa régia. Nós sabemos que o Dom João VI criou a Biblioteca Real e o Museu Nacional. Nós sabemos que o Dom João VI fundou o Jardim Botânico e nós sabemos que o Dom João VI fundou escolas de nível superior na área aí de anatomia, cirúrgica e medicina.
O que Dom João VI não criou no Brasil foi o SPI, o Serviço de Proteção do Índio. Então, se você marcou a letra C, você acertou. Mas o que significa Serviço de Proteção aos Índios, o SPI? Alunos, esse serviço aí de proteção aos índios, ele praticamente foi criado no dia 20 de junho de 1910, pelo decreto 8.072, tendo por objetivo prestar assistência a todos os índios do território nacional. É como se fosse hoje aí a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, tá bom? Então, encerramos aqui a nossa aula, a nossa correção. Fiquem na paz. Sempre aí eu peço para que vocês se protejam e um grande abraço e até a próxima aula. Até mais.